Vou passar a apresentar o painel seguinte, o painel de discussão A Robótica e a Pandemia, e onde vai participar Francisco Maia, CEO da Qruptive, Gonçalo Santos, Innovation Manager da Sonai Sierra, Yolanda Leite, professora da KTH Royal Institute of Technology, Nuno Flores, CEO da Introcis, Paulo Alvito, CEO da IDmind, e o professor Pedro Lima, do Instituto Superior Técnico, que será o moderador do painel e a quem eu passo agora a palavra. Obrigado, João. Até já agora agradeço que deixes ficar o slide, porque eu tinha um parecido, mas não tão bom, e era mesmo por aí que eu queria pegar. Então, boa tarde a todos. Como disse, o João Carneiro vai ser um painel sobre a robótica e a pandemia. Meu nome é Pedro Lima, sou professor do IST e tenho estado ligado desde o início a esta iniciativa do Lisbon Robotics Cluster e queria agradecer mais este convite da Câmara Municipal de Lisboa, mais uma oportunidade de uma Lisboa Robotics Talk. Queria agradecer em particular ao André Martins, à Ana Sofia Aníbal e a toda a equipa da Câmara que tem manifestado interesse nestes aspectos. E tenho muito prazer em moderar um painel com estes distintos e distintas convidados, porque creio que vai ser muito interessante, até porque trocámos algumas impressões antes e há aqui uma série de ideias sobre a bilateralidade entre a robótica e a pandemia, que eu acho que são fundamentais. De facto, o que aconteceu um pouco por todo lado e também em Portugal é que surgiram algumas oportunidades para coisas que já estavam a ser feitas na robótica e agora passaram a fazer sentido. Nós vimos na apresentação anterior, quando as pessoas começaram a deixar de sair, algumas tiveram que continuar a trabalhar e em algumas coisas eventualmente era possível a robótica fazer algum trabalho remoto por elas. E por outro lado, algum do teletrabalho também podia ser suportado pela robótica e não só aquele que foi mais virtual, digamos assim. Ao mesmo tempo, isto cria imensos desafios para quem trabalha em robótica, desde os investigadores até às pessoas que desenvolvem robôs e sistemas robóticos nas empresas. E, portanto, tudo isto cria uma série de questões que é o que nós vamos aqui discutir, em particular os membros do painel. Eu estarei aqui mais para moderar e tentar um bocadinho orientar a discussão. As pessoas da audiência podem fazer questões, como tem sido habitual até aqui. Nós dividimos isto, grosso modo, em quatro mais um pontos. O que eu só agradecia era que à medida que entrarmos num ponto, as pessoas façam perguntas sobre esse ponto, quando passarmos ao ponto seguinte, façam mais perguntas sobre esse ponto novo e no final, se houver tempo, poderemos fazer perguntas de nível mais geral. De qualquer maneira, todos os pontos são muito gerais, portanto penso que não há problema. Bom, e eu pararia por aqui. O que eu pedia desde já, muito rapidamente, é que os 5 membros do painel se apresentassem num tour de tábua muito rápido, talvez começando por quem está mais longe, a Yolanda Leite, na Suécia. Olá, boa tarde. O meu nome é Yolanda Leite, sou professora associada aqui no KTH em Estocolmo, mas tenho muitas ligações a Portugal, obviamente, sou portuguesa, fiz doutoramento no técnico e a minha licenciatura e o mestrado, aliás fui colega do João. E a minha área de investigação é a robótica social, ou seja, eu trabalho em desenvolver algoritmos para permitir que os robôs consigam assistir pessoas em contextos sociais, por exemplo, em áreas de educação, saúde e etc. E também tem a ver com analisar o impacto que esses robôs possam vir a ter nessa determinada aplicação em específico ou na sociedade de uma maneira geral. Obrigado, estava muted. Obrigado, Francisco Maia. Eu não estou a ver o Francisco, não sei se ele também estará muted. Não. Pois, na verdade não estou a vê-lo mesmo. Vamos passar ao Gonçalo Santos. Olá, o meu nome é Gonçalo. Antes de mais, agradecer o convite da Câmara por poder partilhar algumas das coisas que temos vindo a fazer aqui na Sonai Sierra. Eu tenho responsabilidades na área de inovação e na coordenação de alguns projetos de inovação nos centros comerciais da empresa do grupo da Sonai, num dos quais é este dos robôs. Obrigado, Gonçalo. Nuno Flores.
Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à organização do Quarto de Lisboa Robotics Talk a oportunidade de poder participar. E eu sou sócio, sou um dos fundadores da Introsys SA, que é uma empresa que foi criada inicialmente para fazer robôs móveis já no longínquo ano de 2002, quando a empresa foi criada. Na altura, percebemos da dificuldade de fazer robôs móveis e hoje, quando me desafiaram para vir falar de robôs no contexto da pandemia, achei que era um desafio fantástico e estou aqui com muito gosto para falar do nosso projeto, falar do pouco que sabemos deste assunto e para falar dos robôs para a indústria, que são assuntos que entendemos um pouquinho mais. Até já. Certo, embora exatamente como eu tinha dito, vai ser essa bilateralidade que vai viver este debate, por isso ótimo, excelente. Obrigado. Paulo Alvito. Já agora, desculpem, eu estou a tratar-vos com a informalidade, tenho um bocado esse hábito e como nos conhecemos todos, melhor ou pior, penso que não se importa, não estou a pôr títulos nem nada disso. Agradeço também não façam isso comigo. Boa tarde, Paulo Alvito. Eu sou, portanto, um dos sócios fundadores da IDMind, que foi fundada em 2000. Desde o início temos feito robôs móveis que têm sido diferentes ao longo do tempo. Numa empresa de 20 anos é natural que as coisas tenham mudado muito. E pronto, irei falar um pouco sobre a nossa experiência com robôs móveis nesta área, ou próximo dela. Obrigado. Então, passamos ao primeiro ponto que eu lancei um bocado às pessoas do painel para tentar, de alguma forma, conduzir a discussão. A pergunta foi se conheciam alguma aplicação de sistemas robóticos no combate à Covid. Ou melhor ainda, se estavam envolvidos em alguma, porque existem várias pelo mundo fora, algumas em Portugal, aliás, que eu saiba, vamos ver pelo menos uma ou duas na parte das sessões das demonstrações. Mas eu queria perceber, por um lado, qual é a percepção que as pessoas têm, e temos a Irlanda que está noutro país e, portanto, também pode ajudar a internacionalizar um bocado essa visão, mas, em geral, as pessoas têm essa noção e, por outro lado, perceber se alguma coisa está a ser feita por cá. E sugeria talvez que fosse o Gonçalo a começar, sabendo eu de algumas coisas que ele vai dizer nesse sentido. Obrigado, Pedro. Bem, nós na Sonai Sierra e o nosso negócio foi, como muitos outros, foi bastante afetado. O nosso negócio depende da presença de pessoas físicas, obviamente nas lojas que estão nos centros comerciais, e portanto desde logo esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos e que nos últimos tempos temos obviamente tentado devolver confiança às pessoas para que nos possam visitar. E nesse sentido acaba por também haver um desafio adicional, que é como é que os podemos surpreender neste tema do seu regresso aos centros comerciais e como é que eles podem vir e ter mais motivos para visitar. Obviamente que temos tido contacto com vários, alguns dos parceiros inclusive vão fazer algumas demonstrações, mas se calhar eu tentava e aproveitava para destacar que é um robô que já estava planeado antes de tudo isto ter acontecido, mas que acaba por ter agora um papel diferente, que foi um robô social que nós temos no Centro Comercial Colombo, que é o robô Pepper, e que basicamente é uma forma, e que vamos demonstrar um pouco mais à tarde, às 5h15, e que basicamente vai interagir com qualquer visitante que venha ao Centro Colombo. Ele está perto do balcão de informações, no piso 0, ao pé da Praça Central, e que basicamente vai responder a perguntas, dar informações, sugerir algumas respostas a perguntas que as pessoas vão fazendo, para também aumentar e melhorar e surpreender um pouco aquilo que é a experiência dos nossos visitantes. Depois, temos trabalhado também em algumas iniciativas que têm surgido como forma também de aumentar a segurança e reduzir a exposição, nomeadamente ao nível da limpeza, e fizemos alguns testes de desinfecção com robôs de ultravioleta, que acabam por também nos ajudar a perceber um pouco melhor esta indústria e os desafios que ela nos coloca
na sua adoção no dia a dia. Posso-vos partilhar que fomos o primeiro operador a ter na Europa uma das máquinas de limpeza automática, aqui no Cascais Shopping, aqui na zona de Lisboa. Já estamos a fazer alguns outros testes de movimentação que utilizam robôs para movimentação de cargas, e temos outros robôs aí nos nossos planos e que talvez consigamos também ainda durante este ano partilhar com todos vocês, mas que nesta fase ainda não conseguimos. E basicamente naqueles que estive envolvido serão mais nestas áreas. Por um lado, surpreender o cliente e por outro lado, aumentar a nossa eficiência das operações, maximizando também a segurança daqueles que trabalham connosco e daqueles que nos visitam. Este tipo de aplicações, muito interessantes, de facto, estão mais viradas, como é natural, vindo o Gonçalo de onde vem, para grandes espaços, centros comerciais. No entanto, aquilo que se observou muito foi a introdução de algumas destas tecnologias através da robótica, por exemplo, nos hospitais. E penso que há muita coisa por todo o lado, por todo o mundo, normalmente mais na desinfecção, mas eu creio que o Paulo Alvite tinha alguma coisa para nos dizer sobre outras ideias de trabalho que também já foi feito no passado, mas não só, de aplicações em hospitais que não são necessariamente só estas. Agora também. Sim. Na verdade, pronto, havia soluções a nível dos serviços, das tarefas, que eram já usadas em hospitais, nomeadamente transporte de roupa, transporte de medicamentos, refeições e desinfecção. Portanto, eram soluções que já estavam a ser usadas e, como é lógico, no contexto pandémico ainda se vê mais a sua utilidade. Outra vertente que, no fundo, a pandemia trouxe e que se calhar não haveria tanta atenção até ao momento é a questão social. A necessidade de isolamento e o facto de menor contacto entre pessoas ser equivalente a maior segurança leva a que o evitar de contacto, de alguma forma, levanta outro problema que é a falta de socialização. E se até agora os robôs sociais eram vistos como algo estranho, não é? Um pouco até contra a natura, começa-se a ver que se calhar a robótica pode também resolver e intervir nesta área, que é a questão da comunicação e da interação entre as pessoas. Esta área social, como é lógico, está um pouco mais numa zona piloto. Já foram feitos alguns projetos, nomeadamente. Nós entramos em conjunto até num projeto, que foi o projeto Monarch, que era relacionado com isto, com o robô a interagir num contexto social e num hospital. E, portanto, isto é uma área que está a dar talvez os seus primeiros passos. Já se viu, inclusive, alguns vídeos demo agora durante este período. E é uma área que irá ter, com certeza, se calhar, mais relevância no futuro. Yolanda, este aspecto da robótica social é naturalmente algo em que tem estado muito envolvida e eu pergunto, quer do teu lado, quer pelo que vês aí na Suécia, no panorama internacional, até que ponto, de facto, conheces coisas deste tipo que possam ter um bocadinho surgido por causa da Covid? Sim, como os outros panelistas já disseram, há muitas coisas que já estão a acontecer porque, de uma certa forma, já estavam a vir a ser planeadas ou já existiam e podiam ser parametrizadas e depois foram aplicadas ao contexto da pandemia. Quando falamos em ter pessoas envolvidas no assunto, há sempre outros cuidados e leva se calhar um bocadinho mais de tempo do que, por exemplo, pensando numa aplicação para telemóvel. É difícil desenvolver de raiz, testar, até fazer o deployment. Quando pensamos num robô e num robô que vai interagir com pessoas e ter algumas influências que nós às vezes podemos não estar à espera, demora um bocadinho mais de tempo. Mas gostava de salientar um artigo que foi publicado há uns meses atrás na Science Robotics por uns colegas da Universidade de Yale que falam the potential of socially assistive robots during infectious disease outbreaks.
E duas das áreas que eles falam em que a robótica social pode vir a ajudar neste contexto de pandemia, onde estamos todos mais isolados, é, por exemplo, na Addressing Mental Health Challenges, ajudar as pessoas que normalmente têm acompanhamento, por exemplo, sobre saúde mental nos hospitais e que agora vêm-se privados das consultas, a não ser que sejam urgentes, a ter um elemento que possam, por exemplo, motivacional para tentarem fazer certas atividades físicas, mentais, o que for, e suplementar, por exemplo, a educação à distância. As escolas estão a começar a abrir, mas há muitos países onde ainda há muitas crianças a ter que estudar em casa e a ter aulas em casa, que é completamente novo para eles. Os pais estão a trabalhar em casa e não podem provavelmente dar a atenção necessária, e está provado que, por exemplo, comparativamente a uma tablet ou outro dispositivo, os robôs sociais, dado a sua presença física, têm um fator motivacional adicional que permite, por exemplo, crianças lembrarem-se muito mais do conteúdo que está a ser entregue, educacional e etc. Por isso podem ser vistos como uma ferramenta que complementa algumas atividades educacionais, por exemplo. Exato, esse aspecto também creio que é extremamente interessante e distintivo de muitas outras coisas que se conhecem em termos de interação remota. Mas já agora, o falar-se temos estado a falar quase tudo em robôs sociais ou não sociais que levam coisas de um lado para o outro, quase tudo em ambientes interiores, mas o Nuno Flores tem alguns exemplos de robôs de exteriores que podem ajudar de outras formas e neste contexto, não é? É verdade, a Introsys, a empresa que criámos, realmente foi inicialmente criada para desenvolver robôs, e na altura tínhamos pensado numa aplicação para desminagem. E é curioso hoje nós vermos este fenómeno da valorização que existe do robô, porque nós, quando fizemos a apresentação inicial do nosso robô para a desminagem é muito longe de Portugal, portanto, não havia esta proximidade com o problema. Entra a pandemia e agora, de um momento para o outro, isto era bom, era ter robôs. Ainda recentemente, há coisa de um ano atrás, eu estive numa conferência em que se falava do perigo monstruoso que era para os homens a aplicação dos robôs. E hoje em dia estamos aqui a falar de que os robôs vão ser os salvadores do mundo como o conhecemos. Eu acho que não é tanto nem uma coisa nem outra. Nós vivemos, hoje, uma urgência que não era identificada antes para a aplicação dos robôs, e apercebemos que tomamos decisões erradas. Apercebemos que, como não fomos capazes de prever que um cenário destes poderia acontecer, não preparamos as nossas cidades, não preparamos as nossas empresas, não preparamos as nossas pessoas, não preparamos as universidades, não preparamos toda a economia para estar com capacidade de dar resposta se um dia nós tivéssemos que ser capazes de restringir as nossas interações sociais. E hoje em dia, obviamente, valorizamos muito mais esta possibilidade de ter robôs que interagem, por exemplo, em contextos de hospital ou em contexto social, por exemplo, com idosos, e que fazem e que geram uma determinada necessidade que hoje em dia é possível criar uma noção de valor, se bem que há 2 ou 3 anos atrás o grande problema de implementar, seja o que for, deste tipo de soluções em ambiente hospitalar ou em ambiente social, é porque nós não tínhamos um enquadramento que permitisse fazer a valorização disso. Ele sempre existiu. A sociedade é que não estava ainda preparada para o aceitar. Nós vamos chegar lá. Esse ponto vai ser um ponto forte. Ficou só por acaso mais para o fim, mas vamos lá chegar. E, portanto, eu para dizer que a questão de nós, realmente, a aplicação de robôs para, por exemplo, fazer monitorização da mobilidade das pessoas, ou ainda há pouco ouvíamos na apresentação de que isso é feito de alguma forma utilizando as redes GSM. Mas poderá ser feita, por exemplo, no centro das cidades utilizando drones. E estamos a falar do exemplo dos drones, que ainda há bem pouco tempo nem sequer eram regulamentados, e portanto isto levanta um conjunto de desafios
que vão muito para além da vontade dos empreendedores de colocarem produtos, é também se conseguir entender se o mercado e se a sociedade está preparada para receber estes mesmos produtos e as ideias que nós, eu, o Paulo e o Gonçalo, eventualmente que sonhamos com elas ao longo destes anos todos, mas que na realidade todos os anos nos debatemos com os mesmos problemas, que é de que não há esta percepção do valor que as máquinas podem criar quando colaboram em conjunto com as pessoas. Mas eu, como disse, queria voltar a isso daqui a pouco e também queria um bocadinho aproveitar, como é natural, esta oportunidade para lembrar às pessoas, sobretudo a quem está a assistir, mais do que a todos os intervenientes neste evento, que sabem bem disso, que de facto a robótica em Portugal é bastante pujante a nível das universidades e cada vez mais também a nível de empresas, como as que estão aqui representadas e outras, e não há muitas vezes essa noção e os obstáculos colocados muitas vezes são uma pena de facto, porque era possível fazer coisas ao nível do que o melhor se faz pelo mundo fora, não foram alguns desses obstáculos. E há aqui um aspecto, há uma pergunta que vem mesmo a propósito, foi deixada pelo Rui Teixeira para o Gonçalo, que é quantos robôs têm a Sonar SIERRA a funcionar e, se possível, que tipo de mapeamento estão a utilizar? Um bocadinho para percebermos o que está a ser feito agora. Sim. Boa pergunta. Objetivamente, em todos os testes, e isto é importante que as pessoas compreendam, nós começámos este caminho já há algum tempo e temos-lo feito de forma gradual. Até porque é um caminho novo, tipicamente temos algumas aprendizagens, um centro comercial até pelo seu tipo de arquitetura tem alguns desafios também interessantes para a robótica, mas tipicamente entre os vários projetos que temos tido, temos cerca de 4 a 5 robôs que entre testes e em produção estão a funcionar. Tipicamente eles usam tecnologias relativamente na sua base semelhantes, embora depois a forma como é orquestrada pelos diferentes fornecedores de serviço vá variando. Falando no caso do robô da limpeza, é com um prestador conhecido e tipicamente há um mapeamento prévio que eu presumo que seja por SLAM, e depois o robô só repete o percurso que é feito e que é gravado, e existem robôs que são um pouco, eu diria, mais autónomos, onde têm alguma flexibilidade para fazer alguma movimentação mais aleatória dentro de um determinado contexto, evitando alguns obstáculos. E nesse sentido, utilizamos várias tecnologias e combinações de várias coisas diferentes. Muito bem. Passaria então para o segundo ponto, em que era um bocadinho o contrário, no espírito deste debate e deste evento, que é quais foram os desafios, ou que tipo de desafios técnico-científicos é que a pandemia tornou claro que são importantes para a robótica. Já falaram todos um bocadinho nisso, de alguma forma. Mas embora eu tivesse destacado o aspecto técnico-científico, curioso e interessantemente, as pessoas, sobretudo mais das empresas, referiram-se a outro tipo de desafios e era por aí que eu gostaria de começar, desde se calhar depois que a Yolanda fale mais nos técnico-científicos, talvez pelo Nuno Flores, que levantou aqui uma série de questões relativamente a esses outros desafios, como teletrabalho, funcionamento remoto de sistemas produtivos, etc. Na realidade, os desafios técnico-científicos são a base das empresas de engenharia, não é? E eu penso que são aqueles que nós nos sentimos mais confortáveis para abordar e para discutir. Se formos a ver, a pandemia traz para cima que traz para a discussão aqui a possibilidade de nós termos sistemas que são demasiado dependentes das pessoas e que, no caso muito concreto do confinamento, isso teve um impacto nos diversos sistemas produtivos. E isso gerou aqui um conjunto de alertas, é que, por exemplo, a maior parte das empresas conseguiu dar uma resposta positiva na implementação do teletrabalho, porque cientificamente a questão do teletrabalho e da comunicação e da partilha da informação é uma questão que está resolvida há bastantes anos.
No que diz respeito à indústria, eu vou-me focar aqui um pouco na indústria, apercebemos-nos de que, apesar da tecnologia estar disponível e disto ser problemas que se conseguem resolver, o facto de não ter sido feitos esse tipo de investimentos fizeram com que a maior parte das empresas, quando confrontados com a necessidade do confinamento, da ausência dos colaboradores, das equipas de gestão, das equipas de produção, das fábricas, sentissem que realmente o seu negócio era altamente afetado e que não se tinham preparado adequadamente ou que não tinham sido capazes, na análise de risco que fizeram da sua atividade, de identificar isto como um potencial risco e uma coisa que os pudesse afetar. E isso levanta, obviamente, questões que hoje em dia vêm para cima da mesa para discussão, e porque devem de ser discutidas com seriedade. Porque estamos no meio de uma quarta revolução industrial, e esta quarta revolução industrial coloca não só a questão da robótica e da robótica colaborativa e da robótica móvel como trends tecnológicas que são boas práticas e que vão ser um fator diferenciador da competitividade das organizações, como ainda questões como Big Data e mecanismos de inteligência artificial, que são coisas, que são tecnologias ou que são uma parte da ciência que já está disponível para ser implementado nas organizações. É preciso que as organizações valorizem o contributo que estas tecnologias podem dar para o crescimento e para o progresso dos negócios, e através da adesão a este investimento tecnológico nós conseguirmos não só fazer face às dificuldades da pandemia, mas também ter empresas mais competitivas, mais eficazes, mais eficientes e capazes de dar resposta a mercados muito globalizados e com extraordinários níveis de concorrência. Paulo, Gonçalo, querem acrescentar coisas a isto? O Paulo talvez mais do lado dos desenvolvedores, o Gonçalo mais do lado dos end users, não sei se estou a ser minimalista, mas... Isto é assim, a nível de, se eu percebi bem a questão em relação dos desenvolvimentos técnico-científicos, se criou novos desafios, que é um bocado o contrário do que falámos ainda há bocado. No fundo, como é lógico, nós, quando surge uma situação destas, se calhar, apesar de termos robôs que estão a funcionar em determinados contextos, não estamos preparados para o outro. E como é lógico, se calhar, a tecnologia em si, a questão dos robôs terem a necessidade ou não dos robôs precisarem de assistência, porque os robôs também precisam de assistência, e até que ponto as pessoas também estão preparadas para lidar com esses robôs. As pessoas nas organizações, não estou a falar das pessoas que desenvolvem a tecnologia, estou a falar das pessoas que usam essa tecnologia. Como é lógico, ainda há aqui dificuldades que de alguma forma temos que as resolver, e que se calhar era um dos pontos que também iremos falar para a frente, porque temos que ainda dar passos nesse aspecto, na questão da utilização da tecnologia e conhecer melhor a forma como a tecnologia pode ser utilizada. Isso é algo que ainda certamente existe aqui um gap entre quem faz e quem utiliza. Exato. Que o temos que resolver para a coisa ser mais bem utilizada e ser mais universal. Gonçalo? Bem, do nosso lado, do lado mais do lado do cliente, vamos chamar assim, não tanto do lado de quem fornece este tipo de serviços, eu acho que existem sempre desafios. Falando tecnologicamente, eu acho que o tema das baterias e a capacidade de robôs operarem num determinado período de tempo que é limitado, e há alguns deles, em algumas situações, pequenos períodos de tempo, num contexto de utilização que se pretende mais continuada, é um desafio, obviamente. Tipicamente, alguns poderão ter mecanismos de autocarregamento, mas trocar uma bateria de um robô não é exatamente como trocar a bateria ou pôr a carregar, como em alguns casos os nossos telefones. E acho que o tema da bateria pode ser em alguns desses casos uma limitação. Depois, alguma fiabilidade. Nós temos que compreender, isso foi uma das lições que nós acabamos por aprender, que nem toda a tecnologia está lá, apesar de haver muito investimento,
Existe alguma tecnologia que ainda tem que ser mais maturada do lado dos fornecedores. E depois, o principal desafio, eventualmente, que também limita um pouco a adoção, é o modelo de negócio. Como uma tecnologia nova requer muito investimento inicial, eu diria, até na sua pesquisa e desenvolvimento, e se calhar do lado do cliente acaba por ser difícil em alguns casos, também como sendo uma tecnologia nova, estar a investir valores um pouco superiores, e eventualmente alguns clientes, como é o nosso caso, até veem mais este tipo de aquisições como serviços, privilegiando, por exemplo, os alugueres. O que nem sempre é um modelo que eu diria que o Nuno e o Paulo terão facilidade em ter em casos muito específicos, porque eles têm que investir em hardware, têm que investir nas pessoas também que desenvolvem alguns use cases, e que acaba por estar muito relacionado depois com a escalabilidade desses sistemas. Eu acho que serão os 3 maiores desafios que nós enfrentamos neste tema da robótica. Yolanda, do lado da investigação nas universidades, apontando um bocadinho para o futuro, na verdade, algumas destas coisas até já eram um bocado passado, como tu disseste um pouco na tua resposta quando discutimos isto antes, e até te ia já preparando porque te vou pedir que intervenhas agora no fim, mas depois no início do ponto seguinte, porque acho que acabam por estar relacionados. Como é que mudou a percepção, como é que esta situação mudou a percepção dos cidadãos quanto à robótica? Porque há aqui esta questão da robótica social, que eu imagino que vais falar, que de facto é relevante, porque uma coisa é, por um lado, queremos que no hospital o robô vá levar as coisas aos doentes para estarmos longe deles, nós não, os médicos longe deles, os enfermeiros. Por outro lado, se calhar aí é necessário para compensar a forma fria como isso acontece, haver um robô mais social, não é? E tudo isto está um bocado interligado também com a percepção dos cidadãos. Eu depois já faço o salto, mas estava-te só a prevenir. Sim, e quando falamos em capacidades sociais do robô, nem é preciso pensarmos no robô ser social e ser simpático e cumprimentar a pessoa, mas também ter características de perceber o ambiente social para conseguir navegar no ambiente da maneira mais natural possível e sem incomodar o que é que está à volta. Por exemplo, se o robô vai passar num corredor em hospitais, dá jeito de saber que estes 2 médicos ou estas 2 pessoas fazem parte do mesmo grupo e não vai tentar passar no meio desse grupo. E depois há a questão da robustez também, e acho que é um dos grandes desafios ainda, é que estes robôs, o que funciona num ambiente pode não funcionar noutro ambiente, o que funciona bem num hospital pode não funcionar num centro comercial, porque os padrões são diferentes, o ambiente é diferente, a luz que entra nos sensores é diferente e as coisas não funcionam. Alguns dos projetos que nós estamos a trabalhar atualmente, aliás, estão ligados a isto de uma maneira que estamos a investigar como é que pessoas que não são os programadores dos robôs, que são não experts, conseguem ajudar a ensinar novas regras, novos comportamentos de uma forma natural para que o robô consiga falhar menos. Porque nós partimos da assunção que o robô vai falhar quando está por longo período de tempo num ambiente, há qualquer coisa que vai correr mal, porque as pessoas são muito mais inesperadas do que um ambiente completamente estático. Então, há alguma investigação nesta área também. Sobre a percepção, mudando agora aqui para a questão de qual é que o impacto teve na percepção dos cidadãos. Como já foi referido anteriormente, há sempre o medo, principalmente da população em geral, de mas os robôs vêm tirar o meu trabalho e daqui a pouco tempo estamos todos sem trabalho. Acho que isso é um mito muito grande, mas se calhar esta situação veio salientar algumas situações onde podemos motivar a presença destes robôs, onde faça sentido as pessoas perceberem que, ok, sim, neste sentido, onde provavelmente precisamos ter aqui um robô para dar suporte ao médico, mas é melhor não ter uma equipa tão grande para evitar muito contacto social, se calhar faz sentido ter o robô, ou na área da educação, como referi. Portanto, acho que veio motivar certas aplicações que para o público em geral estavam um bocadinho mais escondidas ou que não fazia tanto sentido antes desta situação toda.
Curiosamente, obrigado, Yolanda. E já agora lembro às pessoas que continua, obviamente, o Q&A aberto e, aliás, eu verifiquei que há uma pessoa que há pouco levantou a mão, se ela tinha uma questão, já lhe foi dito que pode pôr as questões no Q&A e isto é válido para todos, não é? Portanto, estejam à vontade, nós gostamos de ter questões, arranjaremos tempo de uma forma ou de outra. Curiosamente, neste ponto, em que eu também confesso a minha opinião de que, de alguma forma, isto pode ter tido algum impacto na percepção dos cidadãos sobre a robótica, tornando-a um bocadinho mais positiva. O Paulo partilha um pouco disto, mas o Gonçalo e o Nuno aparentemente não, ou pelo menos acham que foi pequena. Não sei, bem, talvez comece pelo Paulo para complementar, ou não, deixo para o fim, que é para isto ser mais positivo. Mas pedia, talvez, por exemplo, primeiro ao Gonçalo que nos diga porque é que ele acha que foi e tinha que ser pequeno o impacto. Eu acho que é pequeno porque a visibilidade que este tipo de robôs, sejam eles diferentes aplicações, têm, é pouco visível. É pouco visível para as pessoas. Leia-se o tipo de aplicações, provavelmente, maioritariamente, em funcionamento, é muito mais num contexto industrial ou num contexto de operação e de eficiência. Estou a pensar nos braços automatizados ou mesmo robôs de transporte de cargas logísticas. Porque, por exemplo, nós fizemos algumas experiências e foi muito curioso. Nós fizemos algumas experiências no centro comercial em que os robôs funcionavam mesmo para verificar se eram seguros e as pessoas tinham muita curiosidade, se tiravam o telefone, tiravam uma fotografia com o robô, provavelmente faziam algum vídeo para pôr na rede social. O que até nos levou um pouco a brincar internamente se não tínhamos arranjado aqui uma forma de ter marketing grátis e ter mais pessoas a vir com algumas demonstrações destes equipamentos. E eu acho que as pessoas acabam por não ter este vislumbre no dia-a-dia de que já há muitos robôs a fazer muitas coisas. Que provavelmente, não no caso português, mas lá fora, há muitas compras que são automaticamente feito o picking e posto em caixas para ser entregue, também a partir de robôs. Só que eu acho que aqui, no nosso caso, português, eu acho que as pessoas ainda não têm essa percepção, porque veem pouco. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, onde há universidades, onde pequenos snacks já são entregues por um robô que abre uma tampa, que a pessoa tira de lá o que encomendou numa Uber Eats ou algo do género e fecha a tampa e o robô vai. E é nesse sentido que eu digo que o impacto acaba por ainda ser pequeno, pelo menos na minha percepção. Nuno? Eu concordo com o que o Gonçalo disse. Acho que o impacto é pequeno e em Portugal ainda menor vai ser. Porque realmente não temos um mindset tecnológico da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade em que, em termos da indústria, realmente existe hoje esta percepção que temos que acelerar e que temos que implementar sistemas mais inovadores e mais modernos e tecnologicamente mais competentes. Mas depois na sociedade, temos uma sociedade que não está muito sensibilizada para este tipo de temáticas. Também temos um país muito pequeno em que não temos uma economia que consiga alimentar aqui uma escalabilidade destas soluções robotizadas que permitam o retorno do investimento e como infelizmente continuamos a trabalhar em Portugal com valores salariais que estão na cauda da Europa, continuamos ainda a ter esta dificuldade da justificação do investimento em máquinas por substituição de pessoas, o que no limite permitiria às pessoas fazer trabalhos mais inteligentes e também existe esta percepção da criação do valor associado ao trabalho que infelizmente na nossa sociedade e por diversos motivos, tanto de natureza socioeconómica como política, como relacionados com a própria história do país, hoje infelizmente fazem com que nós cada vez mais divergemos daqueles países que tecnologicamente, como por exemplo, a China, que durante a pandemia permitia fazer a utilização de drones para a entrega de medicamentos a pessoas que estavam isoladas. Isto em Portugal não é que a tecnologia não exista, é sobretudo porque não existe um modelo económico escalável que permita suportar uma coisa tão simples quanto a entrega de um pacote até casa de alguém. E, portanto, sem viabilidade financeira não há negócios e os negócios como precisam de dinheiro e quando esse dinheiro não existe, não há negócio.
Ainda bem que eu deixei o Paulo para o fim, porque por duas razões. Por um lado, eu estava a querer que ele, como tinha dito que era um bocadinho mais positivo em relação a este ponto, deixava uma nota positiva. Mas ainda por cima é uma altura ótima para colocar um outro ponto que eu não tinha levantado inicialmente e que ele levantou, é que tem um bocado a ver com isto, que é até que ponto, no caso dos cuidadores de saúde, estão preparados organizacionalmente para receber robôs, mas em geral, outro tipo de aplicações. Até porque depois o último ponto é mais, e por acaso era o Paulo que eu ia pedir que começasse, portanto até agora pode fazer a ponte também, tem um bocado mais a ver com se realmente tudo isto pode trazer novas aplicações de robôs que a sociedade aceite e um bocado discutimos. No fundo agora vamos tocar um pouco naqueles pontos que a certa altura estavam a ser levantados no início pelo Nuno e que eu disse que ia falar neles mais tarde. Que é, então, vamos tentar um bocado testar a baliza e o que é necessário para que a capacidade instalada em Portugal, a existência de oportunidades criadas pela percepção junto dos cidadãos e eventualmente também dos decisores, dos financiadores, o que é preciso fazer para lenta ou rapidamente mudar isto e tornar as oportunidades em algo tangível. Queres que eu fale, não é, Pedro? É assim, eu acho que eu sou mais positivo, mas não quero dizer que discordo do que o Nuno disse ou que o Gonçalo disseram. Ou seja, em termos de percepção, será que realmente houve um grande declive? Ou seja, existe agora uma percepção muito mais óbvia? Não acho que haja. Ainda vivemos um pouco em termos de robótica, não é? Basta ver as nossas campanhas os spots publicitários que surgem na televisão e sempre que se fala de tecnologia, por vezes lá surge, isto é tecnologia de determinado país, pronto, como se tivesse logo ali o selo de garantia que a tecnologia daquele país é de qualidade, em contraponto à tecnologia portuguesa, qual tecnologia, não é? Pronto. Esta percepção, como é lógico, demora muito tempo a mudar. E conhecendo, por exemplo, sistemas noutros países, como por exemplo a Alemanha, não é? E conhecendo o sistema, como funciona em termos de empresa, ligação a empresas, universidades e entre postos de tecnologia, aquilo funciona bem. E a gente até se pergunta como é que eles às vezes vão à procura de tecnologia fora, tendo em conta todo o enquadramento que têm. Mas a verdade é que, pronto, isto são coisas que demoram tempo a mudar. Agora, mas estas situações realmente geram esta percepção que talvez nos estejam a faltar tecnologias em determinados contextos. E temos, mas só que eu durante este período posso dizer que fiz várias propostas, sejam elas de investigação ou para empresas e etc. E falei com várias pessoas, porque é que não estamos a usar robôs neste ou naquele contexto? Mas a verdade é que quando ponho-me a pensar no problema, ponho-me a pensar, mas as pessoas que estão num determinado contexto de trabalho, nomeadamente o contexto hospitalar, as pessoas em si têm a percepção como é que os robôs os podem usar, como é que podem usar um determinado robô. Eu acho que quando se fala em robô, algumas pessoas, ou grande parte das pessoas, ainda é um robô e surge logo aquela ideia da cabecinha com bracinhos e com pernas e etc. E parece algo tipo um cenário futurista, quando às vezes as tarefas são coisas muito simples, como precisar de um determinado equipamento e não saber onde é que esse equipamento está, como precisar de repente enviar qualquer coisa de um ponto até o outro, como situações que através de projetos já participei, pessoas que estão num lar num centro de idosos, em que as pessoas a determinadas horas têm sede e não têm a oportunidade de ter uma garrafa de água, porque a determinadas horas a assistência não é tão grande, ou não se levantarem durante a noite, por exemplo, porque têm receio de terem uma queda no seu percurso desde o seu quarto até uma casa de banho. E, portanto, há certas tarefas, certas funções que os robôs já podem ajudar. Agora, como é lógico, tem que haver um conhecimento da sociedade, dos utilizadores, e quando eu digo sociedade, são as pessoas em geral, mas também as pessoas que estão em determinadas organizações
e se calhar temos que fazer esse trabalho, que é tentar mostrar mais como é que a tecnologia também não está num ponto que é aquelas imagens futuristas que vai tomar conta disto. Não estamos aí, nem pouco mais ou menos. Os robôs ainda falham em determinados cenários e falham. E temos que esperar que eles falhem ainda. Mas temos que já mostrar aquilo que é possível fazer, também para quem os possa utilizar, também ter a percepção e possa também dizer da sua própria experiência, ok, eu preciso que faça isto. E como é que pode fazer? E pronto, é por aí. Eu posso depois mais tarde acrescentar qualquer coisa, mas eu acho que de alguma forma este cenário mostrou que tecnologia, apesar de tudo, pode-nos ajudar em algumas coisas. Mas eu posso dizer que, por exemplo, no meu contexto de trabalho, eu não confinei, por assim dizer, continuei a vir todos os dias para a empresa, porque fazer robôs, como é lógico, fazer em teletrabalho é algo de impossível. Tens que ter robôs que façam os robôs. Eu tenho que ter robôs que façam os robôs. Haveremos já usar também já usar, mas não na minha empresa. Não estamos nesse ponto, nesse contexto tecnológico. Eu tenho algumas questões que vão pegar um bocadinho nisto, quer de pessoas do evento, quer de assistentes, mas não resisto antes de as colocar, até porque depois consigo arranjar aqui uma sequência. Já estamos neste ponto que eu considero o 4, e gostava de perguntar à Yolanda, porque ela está numa posição particularmente interessante, acho eu, para debater um bocado isto que estava agora a ser conversado, porque teve muito tempo em Portugal, está agora noutro país, onde muitas destas coisas são usadas, talvez haja ou não mais abertura, e eu gostava de perceber um bocado o sentido dela relativamente a isso. Se isto é uma questão cultural, se é financeira, se é tudo, ou se na Suécia é igual. Acho que na Suécia é um bocadinho igual. Há mais financiamento, há um bocadinho mais de abertura, por exemplo. Também, quando eu estudei no técnico, não estava tão ligada, mas se calhar há uma maior abertura entre ligar a indústria com a investigação. E há projetos que são mais aplicados nesse sentido, onde o financiamento não é tanto de basic research puro, de investigação que nunca é aplicada no mundo, mas há calls específicas que têm mais o objetivo de juntar indústrias, necessidades da indústria com a investigação. Mas acho que há 2 pontos a acrescentar sobre o impacto. O primeiro é, pronto, ainda estamos nos primeiros 6 meses disto, bem, agora um bocadinho mais, e não sabemos quanto é que vai durar ainda a pandemia, esperemos que muito pouco, mas acho que o impacto também vai ter a ver com a quantidade de tempo que vamos ter que viver a vida de maneira diferente a que temos vivido até então. A outra questão que é muito importante é verdadeiramente gerir as expectativas das pessoas, e é verdade que quando falamos em robôs, a maior parte do modelo mental que as pessoas têm é na ficção científica, e é estas máquinas ou super avançadas ou super com más intenções, e então é muito difícil gerir as expectativas, ir a falar com os end users ou com os target users e explicar o que é que o robô consegue fazer e o que é que não consegue neste determinada altura. Por isso, ainda há muito caminho por aí, ao mesmo tempo que os desafios tecnológicos permitam que consigamos mesmo ter robôs úteis a fazerem coisas que as pessoas realmente achem úteis nas diversas áreas. Obrigado. Ainda nos falta aqui ouvir o Gonçalo e o Nuno sobre este ponto, mas eu por acaso tenho umas questões. Uma que é claramente para o Gonçalo e outra que é mais geral, que talvez o Nuno também possa ajudar a responder. Para o Gonçalo há aqui uma pergunta de Carlos Miranda, se a Sonai já está a implementar ou a desenvolver sistemas de compra sem paragem nas caixas de pagamento, idêntico ou parecido ao Amazon Go. Não sei se essa vai querer responder a isto, mas pelo menos fica a questão. E já agora, esta pergunta é mais direta e veio de um dos distintos organizadores do evento, o André Martins, que é atualmente o coordenador do Lisbon Robotics Cluster, mas de facto acho que é uma pergunta partilhada por muita gente, que é até quantas pessoas é que perderam o seu posto de trabalho por causa dos robôs que estão a circular nos espaços geridos pela Sonai.
Obrigado, André. É uma pergunta muito boa e que vai matar aqui alguma curiosidade. Nenhuma. Felizmente, não foi esse o propósito do robô. O propósito do robô foi conferir uma maior capacidade e agilidade às nossas equipas. Não quer dizer que daí não resulte que existem ganhos de eficiência que pudessem levar a uma decisão desse género. Para ser totalmente transparente. Mas o objetivo não foi esse. O objetivo não foi a pura substituição. O objetivo foi tentar perceber se o equipamento era capaz de resolver um problema que nós tínhamos, que se prendia também com a capacidade de ter um serviço e uma experiência de serviço boa, fiável, e que não estivesse tão dependente da performance humana. Se calhar algumas das pessoas não têm bem esta sensibilidade, mas em cima de uma máquina autolavadora há muitas formas de limpar, a velocidade pode ter impacto na forma como a limpeza é efetuada e, portanto, através da standardização e da automação de um determinado processo, o que nós acabamos por garantir foi a maior capacidade de ter uma maior qualidade. Adicionalmente, este tema dos empregos é muito interessante e do potencial de desemprego, porque temos um robô que é o Pepper, que nós vamos ver a seguir, que também não tirou o emprego a ninguém, só acrescentou o emprego a alguém que vai estar comigo a explicar tudo aquilo que teve que fazer. Está aqui a Sofia a perguntar quantas pessoas novas é que trabalharam, quantas pessoas é que trabalharam no projeto e quantos é que ganharam um novo emprego. Pronto, eu tenho dificuldade em dizer isso porque, por exemplo, nós estamos a trabalhar com outro parceiro. No caso do robô de limpeza, eu posso-vos dizer que tiveram provavelmente mais, entre a empresa da própria limpeza, o prestador, nós tiveram provavelmente envolvidas mais 10 pessoas a tentar perceber como é que se punha uma máquina daquele género a funcionar. No caso do robô do Pepper, que vamos assistir agora, estiveram certamente mais de algumas dezenas de pessoas, entre prestadores e equipa da Sonai Sierra, a garantir que isto é possível. E, estranhamente, nos casos de futuro que estamos a trabalhar, nenhum deles tem como propósito último a substituição de pessoas. Em muitos dos casos tem um aumento da eficiência porque tipicamente conseguimos libertar recursos para outros processos também que nos permitem acrescentar valor. É o caso do transporte de cargas, por exemplo, de resíduos, que tipicamente, se for uma pessoa a fazer, acaba por ter um determinado tempo e que não garante que é feito num determinado horário que precisa de ser garantido. Ou se caso falta uma pessoa, acaba por não ser tão prioritário, porque isso às vezes também acontece, e acaba por não ser feito, que tem um impacto imediato na nossa operação, e portanto não houve pessoas que perderam o emprego. Não quer dizer que o futuro isso não possa ser uma evolução natural, como foi noutras revoluções industriais, e que tenha que existir uma transformação do tipo de trabalho dessas pessoas, mas neste caso não houve ninguém que perdeu o emprego por causa disso. Muito bem, estamos quase a acabar, mas ainda estamos neste ponto, ainda falta o Nuno, e o Nuno talvez, independentemente de poder dar a sua opinião sobre este ponto de que estamos agora a falar, sobre oportunidades abertas e o que é preciso fazer para as conseguir transformar em algo tangível, há uma questão, precisamente do João Carneiro, que eu acho muito interessante e para a qual não tenho resposta, talvez o Nuno ou os outros saibam, que é, eu ainda há bocado levantei um bocadinho isto, só que nem pus a pergunta, nem teria a resposta. Durante o confinamento, empresas que não são tão dependentes da presença das pessoas, mas que têm aspectos muito produtivos, ele deu o exemplo da Navigator, eu imagino para aí também a Auto Europa, que são muito robotizadas, até que ponto beneficiaram disso, ou seja, perderam menos com o trabalho remoto do que outras que necessitam da presença das pessoas. Alguém tem uma noção disto, de casos concretos? Ou até no caso das vossas empresas, eventualmente? Eu não tenho os números nem da Navigator, nem da Auto Europa. Apenas posso dizer é que não faz sentido produzir quando não há mercado.
e a partir do momento em que uma economia se fecha e deixa de consumir papel e deixa de comprar carros, obviamente que isto terá um impacto necessariamente nas empresas Também e é nas verdade, sim. organizações. E, portanto, eu acho que o impacto que eventualmente essas empresas sentiram foi mais pela essa variação da procura e menos pela sua capacidade de produzir. E exatamente porque têm sistemas muito pouco dependentes das pessoas e conseguiriam garantidamente, ou seja, sistemas que tenham sistemas de mão de obra muito intensivos são mais altamente impactados por esta pandemia, porque as pessoas têm que estar fisicamente presentes para realizar as tarefas. Se tivermos equipas que precisam de ser só equipas de manutenção e que não necessitam de estar permanentemente a contribuir para os sistemas produtivos, obviamente que os sistemas têm uma maior autonomia de cumprir o seu objetivo, que é produzir os produtos sem grande intervenção humana, porque continua a ser verdade que os robôs têm problemas, têm avarias e precisam de ser resolvidos por humanos. E isso é incontornável. E porque também existe uma economia associada a isto, que é uma economia de maior valor acrescentado. E, portanto, isso é importante porque permite ganhar dinheiro e dar emprego e dar desafios às pessoas que queiram trabalhar nesta área. No que diz respeito à questão de roubar empregos, a Introcis já fez isso várias vezes. Muitos projetos que nós implementamos eventualmente retiram trabalho a algumas pessoas. Eu nunca vi foi ninguém ficar aborrecido por nós retirarmos o trabalho. Porque, norma geral, a quantidade de tarefas que os nossos robôs vão fazer é porque, das duas, uma, ou são trabalhos muito difíceis que exigem, pois, muito desgaste físico por parte das pessoas e que não deviam ser feitos por pessoas de qualquer maneira, ou então porque exigem um determinado nível de pormenor ou de detalhe que o ser humano não consegue garantir. E convenhamos que um sistema que produz, por exemplo, 300 garrafas por minuto, não permite que um ser humano faça a inspeção de 300 garrafas por minuto, porque humanamente isso é impossível. E, portanto, teremos que ter sistemas automáticos que permitam fazer esse tipo de trabalho. Na apresentação que trago, abordamos exatamente uma dessas temáticas. Essa aplicação é mais simpática porque não roubou o trabalho a ninguém e permitiu acrescentar uma nova funcionalidade, que é na indústria automóvel, como a maior parte, com o avanço do produto automóvel e sabendo que o produto hoje em dia é cada vez mais composto por materiais de diversas naturezas, a importância de ser colado é cada vez maior. E, portanto, nós criamos mecanismos que permitem aferir da qualidade das escolas estruturais, que são aquelas que garantem a segurança do veículo em caso de qualquer tipo de problema de segurança, como um acidente ou afins, e que, quando se faz a inspeção no meio do sistema produtivo, se garante duas coisas. Uma é a redução de produto não conforme e depois é a garantia de que, efetivamente, essas características de qualidade e de segurança estão efetivamente asseguradas. Portanto, não sei se há mais alguma questão que se julgue ser Não, era isto, e eu até gostava de tentar fechar um bocadinho discutindo como é que é o futuro da robótica em Portugal, mas em Lisboa, mas sobretudo em Portugal. Não temos tempo, estamos já mesmo em cima. De qualquer maneira, eu acho que só já foi acrescentar um uma pouco coisa em abordado. Sim, relação, acrescenta. Força. em relação a esta questão dos empregos e da robótica, empregos, ou seja, a robótica de alguma forma impactar negativamente a questão do emprego. O maior investidor atual em termos de robótica e de instalação de robótica no seu sistema produtivo é a China, não é? Que é justamente apontado como, pronto, tem uma mão de obra disponível enorme e supostamente a um preço muito competitivo e é o maior investidor em robótica e em sistemas robóticos e em novas empresas que estão a surgir na área da robótica, portanto, isso acho que diz um pouco. Muito bem, fica a mensagem para quem está a assistir e para alertar as pessoas para o que está disponível, para as oportunidades, para o potencial. Eu agradeço imenso à Yolanda, ao Gonçalo, ao Nuno, ao Paulo. Acho que isto foi interessante, tocámos aqui em vários pontos, há aqui muitas coisas para fazer, muita oportunidade aí no futuro. E vamos ver alguns exemplos do que já foi feito nas sessões de demonstração já daqui a bocadinho. Eu, por mim, termino aqui a minha intervenção e passo ao João. Obrigado a todos. Obrigado a quem assistiu também por terem ficado até agora.